Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, hoje começando o capítulo 3. Vamos de versos 1 a 15. Inicialmente eu vou ler só esse trechinho dos dois primeiros versos. Depois vamos avançando com a história e veremos um pedido muito interessante do Senhor a Salomão e sua resposta. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versos 1 a 15. Crianças, ajudem aí os adultos. Eles estão em Tessalonicenses, crianças, ajudem aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, ao considerarmos esse início do reinado de Salomão, mais eventos interessantes, pedimos que o Senhor nos abençoe e guarde, que o Senhor faça nosso coração entender e nos dê, Senhor, sabedoria para lidar com tudo isso que vem aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gênio da lâmpada e 3 desejos. Quem nunca sonhou com isso, não é verdade? O setup clássico, o cenário clássico, tem variações, mas você acha por aí uma lâmpada misteriosa perdida em algum lugar, no sótão da vovó, na caixa de coisas misteriosas da mamãe, e você esfrega lá aquela lâmpada e aparece um gênio. Às vezes simpático, às vezes ameaçador, às vezes bonachão. O gênio está lá. Às vezes até meio vigarista esse gênio. Eu sempre fico com medo, porque ele fala assim, você tem 3 desejos, e eu tenho certeza que eu gastaria um desejo falando bobagem. Algo assim, uau, 3 desejos, queria saber o que o Tércio ia achar disso. E aí ele traz o Tércio, gastou um desejo. Que vacilo, perdi essa. Crianças, o que vocês pediriam para o gênio da lâmpada se vocês tivessem 3 desejos? Uma máquina de Coca-Cola em casa. Ou de açaí. Uma casa da Barbie, um skate. Um filhote de capivara. Uma viagem bem legal. O fim da dívida externa. Um bug nas operadoras de cartão de crédito, de forma que todos os registros de dívidas do papai e da mamãe sumissem para sempre. Vocês podem pedir essa, tá? Pede uma para a mamãe também, não pede só filhote de capivara e coisas assim. Não. Agora, a questão que eu quero tratar com vocês é acerca de 3 desejos e sabedoria. Porque vocês já notaram que nessas histórias as pessoas gastam um tempão tentando burlar o negócio de 3 desejos. É que nem declaração do imposto de renda, né? Onde que dá para eu dar uma escapada aqui? O gênio, já sabendo da nossa malandragem, costuma já aparecer dizendo, não pode pedir mais desejo, tá? Esse não vale. Esse não conta. A gente fala, poxa vida. E é engraçado porque até assim, 1 minuto atrás você não tinha nenhum desejo, agora você tem direito a 3 e ainda fica achando ruim que é pouco. Mostra muito o nosso coração, né? Contente-se, figura. Você não tinha nenhum, agora tem 3. Os gênios sabem disso. O problema dessas histórias, queridos, é que os gênios são figuras voláteis e perdem a paciência com facilidade. Algumas vezes eles, inclusive, se usam dos nossos desejos para se vingar da gente. Se eles perceberem que estamos tentando ser marotos, eles se voltam contra nós. Mas e aí? Será que tem algum jeito de burlar o lance dos 3 desejos? Eu fiz uma pesquisa eletrônica com o que temos de mais inteligente eletronicamente hoje em dia. Não é o ChatGPT. Ele disse que não tem como burlar. Mas a galera brasileira do Twitter achou várias saídas. E eu trago para vocês aqui o melhor do que eu consegui entre o pessoal da internet. Uma pessoa disse o seguinte: você devia desejar que o gênio tenha amnésia súbita logo após te conceder o desejo.
E assim ele esqueceu que já te deu o desejo. Várias ideias similares a essa. Pode ser um problema, entretanto, se ele esquecer quem você é e que você que liberou ele, né? Então, assim, não sei. Vários sugeriram coisas como peça para encontrar uma lâmpada mágica por dia. De certa forma vale, né? Ou peça para ele duplicar, clonar a lâmpada, alguma coisa assim. Um sugeriu que eu deveria pedir que o gênio desaprenda como contar. Mas também pode pegar ao contrário, porque ele pode achar que já foram todos, e foi só um. Ou usar o terceiro desejo para voltar no tempo, e assim a sua cota de pedidos atendidos estaria zerada. Eu não sei se funciona, porque se você voltar no tempo, os efeitos dos outros pedidos também são desfeitos, não são? Pensa comigo. Desejar que o gênio fique proibido de recusar desejos, escrever 1 milhão de desejos no papel e falar: o meu desejo é que todos os desejos desse papel sejam atendidos. Talvez funcione, não sei. Tenta aí. Pedir para todas as regras envolvendo lâmpadas e pedidos serem anuladas, pode pegar contra você também. Porque é a regra que ele se submete de que ele tem que atender. Se você pedir para a regra ser anulada, anula essa junto. Outro falou: eu desejaria ter o poder do gênio. Mas e se isso vier com a prisão do gênio? Que ele é prisioneiro da lâmpada também, tem isso. Um de vocês disse que numa das histórias dos irmãos Grimm, o desejo é que todos me deem tudo que eu lhes pedir sempre. Boa sugestão. Pedir para libertar o gênio da prisão, ele ficaria meu amigo e aí atenderia meus pedidos não por obrigação, mas por camaradagem. Você farejaria aqui, ser interesseiro, não farejaria? O gênio é mais esperto que a gente. Crianças, a minha favorita é a seguinte: peça para o gênio trocar o valor do número 3 por outro maior. Por exemplo, eu desejo que o número 3 passe a valer 6 e o 6 passe a valer 3. Tecnicamente, você não está pedindo mais desejos, está apenas mudando o valor dos próprios números e, consequentemente, o número dos desejos. Alguém sabiamente respondeu: meu amigo, você vai gerar consequências absurdas. Você está bagunçando com a própria matemática. Alterações no espaço-tempo, tudo que envolve medidas vai ser alterado, de fato. E alguém também complementou: se o 3 passasse a valer 6, quanto seria o 3 e quanto seria o 0? Porque essas coisas são referenciadas umas com as outras. Fora que se uma pessoa que tinha 30 anos passaria então a ter 90 anos e talvez tivesse morrido e nem iria desfrutar dos desejos. Essas conversas acontecem no Twitter. Eu disse que era a minha favorita, crianças, mas tem uma mais favorita, que é a seguinte: fazer o pedido para que ele duplique o meu corpo mantendo a minha mente. Aí o meu clone, no caso que eu mesmo, penso igual a mim, esfregaria a lâmpada também, teria seus 3 desejos, faria o mesmo, até gerar um número bem grande de desejos. Aí eu usaria o meu segundo desejo para eliminar os clones e ficar com os desejos só para mim. Ou seja, as pessoas são muito criativas para fazer o mal, né? Não é à toa que é o povo chamado de o povo do jeitinho, né? O ChatGPT disse que não tinha jeito de burlar a regra. Eu li umas 30 formas aqui para vocês. É claro que nisso apareceu um crente para dizer: Jesus voltar, porque aí nossos desejos serão todos satisfeitos. Pior que é isso mesmo, né? Pior que é isso, né? Mas aí ficou meio sem graça, né? Mas o fato é que essa questão de alguém chegar para a gente e falar: o que você quer, eu te dou, é algo que move o nosso coração. Vocês, crianças, às vezes vocês sentem isso quando papai e mamãe chegam para vocês no aniversário e falam: e aí, o que você quer ganhar? E é difícil dizer, porque você sabe que tem um limite, não é qualquer coisa. Mas você também quer chegar perto do limite, não quer? Você não quer pedir um negócio e você descobre que podia ter pedido 2. Aí você, poxa vida, sai perdendo, que vacilo. Mesma coisa quando você está tendo uma entrevista de emprego e a pessoa fala: qual a sua pretensão salarial? Ou pergunta miserável. Porque você fica com medo de chutar muito alto, chutar muito baixo, você não sabe, não sei. Mas e se Deus falasse isso para você? E se Deus chegasse para você e te desse, não 3, mas um desejo? Nós temos desejos diante do Senhor. Alguns são inconfessáveis. Alguns são vergonhosos. Alguns a gente só diz é para Deus mesmo. Alguns a gente torce para Ele nem saber que está aqui dentro. E hoje nós vamos ver um homem respondendo a um pedido não de um gênio caprichoso e meio vingativo, mas um homem respondendo a uma oferta que vem do próprio Deus.
Um homem que vai ter o seu coração exposto ao responder esse pedido. E Deus não é caprichoso. Deus não está tentando nos tapear. Deus vai chegar para o seu ungido hoje e lhe fazer uma oferta. E ao examinarmos o coração desse homem, eu espero que você veja o seu também. E entenda onde você está. E o que Deus tem para você. Hoje, em resumo, nós veremos que o ungido do Senhor precisa de sabedoria divina para reinar bem. E nós, como seu povo, precisamos da mesma coisa. Primeiramente, vale ver que o ungido do Senhor começa a sua obra e não começa de forma muito firme. Vamos ler de novo os primeiros versos? Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Até aqui. No capítulo anterior, nós vimos Salomão, o novo rei de Israel, limpando o terreno, por assim dizer. Depois de assumir o reinado com a morte de Davi, ele começa a retirada das ervas daninhas para poder semear um reino de justiça e paz. Vimos a morte de Adonias, depois a morte de Joabe, vimos que Abiatar foi banido, Simei foi colocado em cárcere localizado em Jerusalém. E aí, será que o mal foi extirpado? Ou será que há ervas daninhas que crescem perigosamente perto dos nossos próprios corações? Então vamos ver o que Salomão faz. E é bem interessante como no início do seu reinado, as suas primeiras ações aqui descritas são um tanto dúbias. São tão dúbias que excelentes comentaristas sequer conseguem concordar entre si se o que ele está fazendo aqui é certo, errado, ou meio que as duas coisas. Começa com o tal do casamento com a filha do grande faraó do Egito. O texto começou nos contando sobre um ato político matrimonial da parte de Salomão. O faraó, rei do Egito, tem uma filha, devia ter várias, mas uma delas, se casa com Salomão. E ele a leva para morar na cidade de Davi, Jerusalém. O texto nos explica, isso foi um dos seus primeiros atos. Isso foi antes de construir sua casa, antes de fazer o templo, a casa do Senhor, antes até de erguer as muralhas da cidade. Salomão vai fazer da cidade de Davi algo esplendoroso. E ele começa fazendo essa aliança política. Lembra que a gente está falando de uma época em que era muito comum que reinos se unissem em alianças militares, políticas, por meio de casamentos. Tá, mas podia fazer isso aí? E essa esposa dele, não tinha leis dadas por Deus sobre o povo do Senhor não se casar com mulheres estrangeiras? O que está acontecendo? Ele podia ter se casado com essa mulher pagã? Ela é pagã? Ele está violando a lei? Muitas perguntas que o texto não responde para a gente. Um comentarista, Dale Davis, nos pergunta: isso é um sinal do prestígio internacional do reino de Israel e de Salomão? Ou é o início da sua infidelidade a Deus? Talvez sejam as duas coisas. Nós não temos aqui das Escrituras nenhuma declaração explícita sobre a fé dessa princesa do Egito. Se ela confiava no Deus de Israel, como Rute, a moabita, confiou quando veio a Israel. Ou se ela servia a falsos deuses. Talvez ela tivesse tido conhecimento acerca do Deus verdadeiro, como a rainha do sul veio a ter em outro momento da história. Ou talvez seja uma mulher pagã mesmo, que serve aos deuses egípcios, e ela seja um baita risco ao coração do rei. Um tanto dúbio esse começo. E o outro evento também é estranho, porque o texto nos diz que, nisso tudo, o povo ainda estava adorando nos lugares altos, porque ainda não havia, claro, o templo. Como assim? Os lugares altos eram lugares antigos templos, antigos ambientes de adoração dos cananeus para os falsos deuses pagãos. Em Deuteronômio 12, o Senhor havia ordenado que o povo de Deus, ao entrar na Terra Prometida, devia acabar com esses lugares de adoração. Deveria ter destruído todos.
Porque sempre que você mistura o culto verdadeiro a falsos cultos, você gera algo que nós chamamos de sincretismo, que é algo perigosíssimo. Que é quando você mistura a verdade de Deus, do Deus verdadeiro, da sua santa lei, com as ideias erradas das pessoas sobre Deus, sobre a adoração, sobre a vida. Na história da humanidade, isso aconteceu muitas e muitas vezes, até mesmo na história das missões, infelizmente. Ainda não havia templo, ninguém destruiu os altos, o povo resolveu adorar nesses lugares altos. E entenda, o que parece estar acontecendo é que os israelitas simplesmente começaram a usar esses velhos locais para adorar ao Senhor. Não é que eles estavam adorando a falsos deuses aqui. Em outros momentos isso acontece, tá? Mas aqui não. Aqui tudo que parece estar acontecendo é que o povo de Deus está se valendo dos velhos ambientes de adoração pagã para servir ao Deus verdadeiro. Não só o povo de Deus, mas, como diz o texto, o próprio Salomão. Veja, o texto nos diz no verso 3 que Salomão amava o Senhor e andava nos preceitos de Davi. Porém, fazia os seus sacrifícios nos altos e lá ele queimava incenso. Salomão era do Senhor, o seu coração era do Senhor. Alguns comentaristas dizem que só de Salomão, em todo o texto bíblico, é dito algo assim, que o seu coração amava o Senhor dessa forma explícita assim. Ou seja, um homem de Deus mesmo. Mas ele está fazendo essa coisa estranha. O que está acontecendo? Veja, ele vai até Gibeão, onde ficava o alto maior, o principal desses locais de adoração, e ele faz um sacrifício faz 1000 holocaustos, uma oferta queimada ao Senhor, 1000 desses. Imagina a logística, o gasto, a dificuldade, a devoção envolvida nisso. Um homem que ama o Senhor está buscando servi-lo, mas a situação é dúbia. O coração de Salomão parece ser sincero em seu amor a Deus, mas ele está adorando de uma forma um tanto esquisita. Veja, o texto tem uma visão positiva de Salomão. Fala do seu amor a Deus, fala dele andar nos caminhos que seu pai Davi ensinou. Nisso, Deus vai aparecer para Salomão com uma proposta maravilhosa. É claro, o mero fato de Deus aparecer para ele não significa aprovação. Deus apareceu em sonho para Jacó, não apareceu? Cheio de belas promessas, quando Jacó estava fugindo. Salomão amava a Deus, mas também fazia isso. Aliás, dizem os comentaristas bíblicos que só de Salomão isso é dito. Lembre-se, irmão, a Bíblia insiste conosco que Deus deseja ser adorado de forma correta. Que meramente sinceridade de coração não basta. Há exemplos nas Escrituras de pessoas que pareciam sinceramente estar querendo adorar a Deus, mas não o faziam de acordo com os caminhos prescritos pelo próprio Senhor. Ele prescreve como quer ser adorado, e Deus não quer ser adorado em Gibeão. Deus não quer ser adorado nos lugares dos pagãos. Essa adoração é evidência do amor, uma exceção ao amor, ou um exemplo de que o amor de Salomão por Deus se expressa de forma não muito boa. Eu acho que Peter Leithart traz a melhor solução. Ele diz o seguinte: muitos adoravam nos lugares altos, por isso que Salomão foi a Gibeão, e o Senhor lhe aparece e lhe concede sabedoria para discernir o bem e o mal. E Salomão, a partir disso, vai se ocupar em fazer o templo, para que a adoração ocorra corretamente, e depois disso Salomão não volta mais a Gibeão. Deus pacientemente estaria, então, conduzindo o coração desse homem. Ele ama o Senhor, ele está fazendo do jeito errado, mas Deus é paciente com Salomão. E Deus vai aos poucos conduzindo o seu coração para uma direção melhor. Não foi assim com todos nós? Nós amamos ao Senhor também, mas nós estamos sendo conduzidos por Deus para direções melhores. No fundo, queridos, talvez seja a maravilhosa verdade de que mesmo quando nossos corações são de Deus, nós não sabemos necessariamente adorar como convém. Sempre adoramos com o auxílio dEle, da forma que Ele provê. Nem orar direito a gente sabe, o Espírito nos auxilia, mas Ele se agrada em que nós façamos como Ele diz para a gente fazer. E é interessante vermos o início desse ministério público do rei Salomão, pelo que ele não é e pelo que ele é. Começa a ver pelo que ele não é perfeito. Diferente de Jesus Cristo, também filho de Davi,
O começo de Salomão não é perfeito. Jesus nunca deu um passo em falso. Jesus nunca fez algo mais ou menos dúbio ou errado, mas estava com boas intenções. Jesus nunca pecou de forma alguma. Ele foi maravilhosamente melhor e superior até ao maravilhoso rei Salomão. Quando criança, quando jovem, quando adulto, ele nunca pecou, ele nunca mentiu, ele nunca assassinou, ele nunca adulterou, nem no seu coração. Alguém superior. E é interessante vermos também Salomão pelo que ele é. O grande rei Salomão. Mas ele não está muito firme nos seus passos. Se deixado em sua própria força, se deixado em seu próprio caminho, esse homem vai vacilar. A gente viu isso no início da história, no primeiro capítulo, quando começa a rebelião de Adonias e Salomão, o rei escolhido por Deus, está na dele. Incapaz de fazer qualquer coisa, se não fosse sua mãe e o profeta agindo e agitando, ele tinha perdido essa. Não é um homem perfeito. O grande rei Salomão correu para resolver essa questão de se casar, buscou agradar a Deus, adorar a Deus, mas seus passos não estão muito firmes. E isso é importante ser lembrado, irmãos, porque sempre vai ser assim para nós, homens e mulheres caídos também. Eu sei que você tenta acertar, eu sei que você tem boas intenções, mas eu também sei que mesmo nisso nós muitas vezes damos passos em falso. Nós erramos em muitas tentando fazer corretamente. Isso mostra a bondade de Deus para conosco. Muitas vezes nós não estamos andando muito bem e o Senhor ainda assim pacientemente nos guia, nos protege, nos abençoa. Não significa que você está fazendo tudo certo. Significa que Ele é bom e misericordioso. Seja você como pai, seja você como mãe, seja você como líder da igreja. Deus colocou um pedacinho do seu reino debaixo dos seus cuidados. E você tem que servir em amor a Ele. E saiba que você vai errar aqui e ali. Mas Deus vai agir além de nós mesmos. Deus não depende de nós sermos perfeitos no nosso pastorado, na nossa paternidade, na nossa maternidade, para que as coisas andem bem. Nosso coração de amor a Deus muitas vezes vai ser protegido pela misericórdia dEle em nosso favor. Deus vai nos guiar. E como que Ele nos guia? Nos dando maravilhosa sabedoria, o que nos leva ao nosso segundo ponto. O ungido do Senhor deve andar na sabedoria do Senhor. Vamos olhar do verso 5 até o final do nosso texto. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me, o que queres que eu te dê? E respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te o coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Uau! Está lá em Gibeão, nessa situação tanto dúbia,
E o Deus gracioso aparece para ele em sonho. E lhe faz essa oferta maravilhosa. Pode pedir o que você quiser. Eu vou te dar. Deus chama o seu amado Salomão, que também o ama, para conversar. Assim como Deus nos convida à oração. Esse é um ponto às vezes esquecido. Oração não é Deus relutantemente aceitando conversar conosco como um rei ocupado, abrindo espaço na sua agenda. E Salomão responde muito bem ao pedido, à oferta de Deus, não somente no que ele pede, mas no arrazoado para o seu pedido. E começa, note bem, com ele refletindo acerca de quem Deus é. Algo que nós também podemos fazer nas nossas conversas com o nosso Deus. Salomão começa relembrando e testificando o fato de que o Senhor tem sido benevolente, tem sido fiel, tem tido hesed, tem tido amor pactual para com seu pai Davi. E que seu pai Davi andou bem no caminho do Senhor. A gente pode ler isso aqui e falar, Salomão, você não sabe das histórias não, cara? Mas é interessante porque depois Deus vem e fala a mesma coisa, não fala? No verso 14, se você andar nos meus caminhos, guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi? Ué, nenhum deles leu as histórias? Salomão fala sobre a fidelidade de Davi, Deus fala sobre a fidelidade de Davi. Como assim, gente? Queridos, lembre-se, amor a Deus e fidelidade a Deus não é não pecar nunca. É se valer do caminho que Deus provê para aqueles que pecarem. Se nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai também, Jesus Cristo, o justo. Oração deve trazer esse histórico de lembrar da fidelidade de Deus. Davi creu no caminho de redenção que Deus proveu e se arrependeu do seu pecado. Salomão volta à história do seu pai, volta ao cuidado de Deus para com seu pai, ter colocado no trono. Ele entende que isso é cumprimento das promessas feitas lá na ocasião em que Deus faz o seu pacto com Davi. Se você olhar no verso 8, há uma alusão também a algo que foi prometido a Abraão, quando ele fala sobre um povo tão grande, tão numeroso que não dá para contar. Não foi isso que Deus prometeu para Abraão centenas de anos antes? Ou seja, Salomão está trazendo tudo isso na sua oração. Ele sabe com quem ele está falando. Ele sabe que está falando com um Deus bom, com Deus que promete e cumpre, com Deus que é a nosso favor, com Deus que tem mostrado há séculos e séculos e séculos que sabe cuidar bem da gente. E eu recomendo que você faça o mesmo nas suas orações. Que você olhe para trás ao orar e fale com Deus sobre o histórico dele de cuidar. Que você se fie nisso. Ele faz todo esse arrazoado e faz esse pedido. E, claro, pedidos assim, ofertas assim, sempre são tanto ofertas como testes. A resposta de Salomão iria revelar o seu coração, não? Iria mostrar o que importa para ele, não iria? O que você desejaria? Eu não vou pedir para você responder alto, então você pode ser bem sincero. O que você responderia? Amar mais a Deus, é isso que eu responderia. Sei. Não foi a primeira coisa que te veio à mente, não? E não é Salomão sendo maroto, pensando assim, se eu falar um negócio bem piedoso, quem sabe ele me dá mais desejos. Vou falar algo bem legal. Esse é o coração de Salomão, irmãos. Salomão percebeu pelos eventos recentes que se não fosse a mão de Deus, ele nem no trono estaria. Se fosse depender dele, da sagacidade dele, nem no trono ele estava. E ele vê a situação, ele vê tudo o que está acontecendo, ele sabe que se não for Deus com ele, nada vai andar bem. Ele já viu como funciona um reinado. Ele já viu como Israel anda. E ele sabe que ele precisa de sabedoria de Deus, porque ele se vê como inadequado. Isso, queridos, é pobreza de coração. Isso, queridos, é humildade. Ele olha, eu não passo de um menino. Ele não era um menino em termos de anos de idade, mas em termos do tamanho dele para a tarefa diante dele, qualquer homem seria. Guiar o grande povo do Senhor, aquelas 12 tribos difíceis e complicadas, dentro de uma terra hostil, cercado de inimigos, lidando com o próprio coração pecaminoso, nenhum de nós daria conta sozinho.
E ele tem essa humildade de saber que ele é inadequado. Irmãos, isso é chave na liderança do reino de Deus. Quantas e quantas famílias e quantas igrejas já não foram arruinadas por líderes que são verdes e incapazes de perceber que o são. Incapazes de perceber que precisam de sabedoria de Deus para guiar uma igreja, para guiar o seu lar. E acham que tem, na sua maturidade, nos seus caminhos, nas suas ideias, na sua vivência. Eu sei o que preciso, não preciso de sabedoria bíblica para guiar minha família, não. Eu me viro. Quantos são os pedacinhos do reino de Deus que carecem da sabedoria dos seus líderes? Líderes que não são nada humildes, líderes que não se veem incapazes. Veja, a sabedoria que Deus dá a Salomão é uma para fazer com que ele entenda a palavra de Deus e a aplique bem na vida. Entenda, não é que Deus está prometendo para Salomão que toda e qualquer decisão que ele tiver que tomar, Deus vai aparecer para ele em sonho e falar, a resposta é essa. É isso que Deus está prometendo para ele? Que vai ficar aparecendo e lhe dando sinais para todas as alianças políticas, decisões militares, questões de justiça que aparecerão no reino? Não, não é isso. Deus vai instruí-lo e guiá-lo pelo Espírito e palavra. E a gente vai começar a ver situações assim já na sequência do texto. Salomão reconhece que a tarefa é grande, pede sabedoria para cuidar do povo e para discernir entre o certo e o errado. Gente, que belo pedido. Que belo pedido. Philip Ryken coloca assim, a maioria das pessoas se agarra à vida com tanta força que daria qualquer coisa para garantir que o dia da morte nunca chegasse. Mas Salomão não pediu a Deus uma vida longa. A maioria das pessoas teria pedido mais dinheiro e já teria planos do que fazer com o dinheiro. Mas Salomão não pediu riquezas a Deus. A maioria das pessoas iria querer acertar as contas com aqueles que lhes fizeram algum mal. Mas Salomão não quer se vingar dos seus inimigos. Salomão só quer saber o jeito certo e o jeito errado. Só quer saber como guiar bem, como fazer bem a tarefa maravilhosa e imensa que Deus colocou nas suas mãos. Senhor, me ajuda a distinguir o certo e errado. Dá-me conhecimento do bem e do mal. Olha que linda essa conexão. Peter Leithart que me chamou a atenção para isso. Salomão é um novo e melhor Adão. Adão tinha diante de si uma árvore que daria discernimento entre o bem e o mal. E ele não esperou do jeito que Deus disse para fazer. Ele quis tomar para si o conhecimento do bem e do mal. E nisso ele caiu. Salomão não vai tomar para si, mas ele vai pedir. Graciosamente, Deus vai lhe conceder. Entenda, isso é sabedoria. É temer a Deus e viver bem, de acordo com o que Deus diz que é viver bem. Sabedoria não é ser malaco, ser esperto, ser capaz de burlar pedidos de gênios. Ele seria um rei segundo o coração de Deus. O seu pedido de sabedoria é belo e altruísta, ele vai ser sábio e isso é ótimo, mas de novo, veja, a sabedoria não é para si mesmo. Muitas vezes a gente fala assim, eu queria ser muito sábio, mas é uma forma egoísta de dizer, porque eu quero me sobressair, porque eu quero ser reconhecido na igreja, na denominação, na cidade, como um homem de respeito, uma referência, uma mulher sábia. Até sabedoria pode ser pedido de forma egoísta. Mas não é esse o pedido de Salomão. Ele quer pedir para fazer o bem. Isso é tão importante, queridos. Pois como é, na vida real, como é difícil discernir o certo de errado. Todos vocês, pais e mães, sabem disso. Sabem. Todos os que já tiveram que lidar com irmãos discutindo sobre uma situação, sabem como é difícil discernir o certo do errado. Todos vocês que já tiveram de liderar o povo de Deus em qualquer instância, sabem como é difícil discernir o certo do errado. Todos vocês que têm qualquer função de liderança na sociedade, sabem como tantas vezes é difícil discernir o certo do errado. Nós não somos reis, mas podemos pedir por sabedoria, como Tiago nos ensina. Deus nos dá livremente. Aliás, de certa forma, numa medida pequenininha, nós somos reis, sim.
Reinamos com Cristo e temos uma parcela do reino sob nossa responsabilidade. E eu te pergunto, você tem orado e pedido ao Senhor, como Tiago te insta a fazer, sabedoria para guiar a sua família, para moldar seu próprio coração, para cuidar da igreja? E você tem orado para que aqueles que cuidam de você tenham sabedoria ao fazê-lo? Você tem orado, pedido a Deus pelos seus líderes, seus pastores, seus presbíteros? Senhor, dá sabedoria a esses homens para discernirem o certo e errado. Crianças, vocês podem orar, pedir para Deus isso pelo papai e mamãe também. Faz papai e mamãe serem sábios e saberem o certo e errado, para cuidarem bem de mim. Isso é um pedido tão belo e tão humilde. Você quer sabedoria? Eu não sou gênio e eu não sou Deus, mas eu estou te oferecendo hoje. Porque a Bíblia fala que pode ser oferecida livremente. A Bíblia nos fala em Colossenses que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria. Não há nada mais sábio do que conhecer a Jesus Cristo, amar o ungido do Senhor e conhecê-lo em verdade. Assim você terá um novo coração que será ensinado pela palavra de Deus no ministério do seu Espírito Santo, em crescente entendimento do bem e do mal. Depois desse pedido, o texto nos diz que o Senhor ficou muito feliz com o que ele viu. E Deus, que é sempre pródigo em dar, ele fala: estou feliz que você não pediu vida longa, nem riquezas, nem o fim dos seus inimigos. Vou lhe dar sabedoria e muito mais. Deus não é um gênio relutante, queridos. Um gênio que você tem que ficar torcendo o braço dele, dando seus jeitos para ele não te enganar e não fazer o seu pedido voltar contra você. Deus é maravilhoso e bondoso e ama fazer o bem para nós. A gente que não sabe muitas vezes o que é o bem, e a gente pede bobagem. Mas o Senhor Deus ama atender os desejos legítimos e santos e belos do coração do seu povo. Você pode se aproximar dele em oração, nessa santa ousadia de quem vem em o nome de Jesus Cristo. E o Senhor Deus fala: porque você pediu tão bem, eu vou te dar riquezas também, e glória incomparáveis. Não vai ter nenhum rei na terra que vai ser tão glorioso quanto você, Salomão. E tem mais: se você andar nos meus caminhos, eu vou te dar vida longa também, para que você seja um bom sábio rei, cuidando do povo do Senhor. Salomão acorda, volta a Jerusalém, e imediatamente a coisa já muda. Ele não vai mais a Gibeão para adorar no lugar alto, ele faz um banquete real com os seus, ele já faz várias ofertas ali diante da arca do Senhor que estava em Jerusalém. A graça do Senhor se derramou sobre ele, ele já está acertando os seus caminhos, tanto no que diz respeito ao Senhor, quanto no cuidado para com o seu povo. Salomão quer cuidar do seu povo, quer fazer a sua tarefa, ele quer fazer isso é belo e bom. Mas sabe, Salomão ainda é pequeno. Seus passos iniciais neste capítulo já nos deram, no mínimo, amostras de que talvez as coisas não estejam tão bem assim. No mínimo, há dubiedade, se não erros abertos. Alguém melhor do que Salomão precisa surgir entre nós. Alguém que seja, de fato, perfeitamente satisfeito no Pai. E alguém que o Pai tenha nele plena satisfação. E a história nos conta que Jesus Cristo veio e andou também em plena sabedoria. E, curiosamente, ele guardou a lei de Deus perfeitamente. Mas, diferente de Salomão, a sua vida foi bem curta. Bem curta. Porque o plano era exatamente esse. Porque ele não veio cuidar de nós, o seu povo, apenas nos protegendo como um rei, ou apenas nos ensinando como um profeta, mas ele também veio como um sacerdote, o que Salomão não podia ser. E ele ofereceu o sacrifício que Salomão nunca teria como oferecer. Por milhares de holocaustos que Salomão fizesse, não chegariam perto do único que Jesus fez. O sacrifício de si mesmo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse foi o pedido de Salomão.
Você acha que ele se arrependeu dessa escolha? Às vezes, crianças, a gente pede um negócio, né, de Natal, aí tá ali, no Ano Novo, você já fala assim, poxa, nem era tão legal assim. Devia ter pedido outra coisa, já quebrou esse aqui. Ou você vê algo que seu primo pediu e fica, eita, nem sabia que existia esse. Você acha que Salomão se arrependeu da sua escolha? Tempo depois ele escreveu um livro chamado Provérbios. E o que ele insiste nesse livro? Que não tem nada melhor para você ter do que sabedoria. Salomão sabe muito bem e entendeu muito bem que não tem nada mais importante para a gente andar do que essa sabedoria divina. Sabe, se o gênio viesse e percebesse, a gente perderia coisas diversas. Imagino que vocês, gente amável que vocês são, conheço vocês, tenho certeza que pelo menos uns 2 pedidos vocês gastariam em coisas bem altruístas. Pediriam o fim da fome mundial, o fim do Flamengo, essas coisas que fariam bem para todo mundo. Mas a pergunta que eu te faço é, o que um gênio poderia te oferecer que seria melhor do que o que Deus te oferece graciosamente em Jesus Cristo? Sério mesmo. O que pode ser melhor? Porque veja, se você tem a Cristo, você tem tudo isso. Riquezas? Paulo não insistiu com os coríntios que nós, se temos a Cristo, todas as coisas são nossas, nos céus e na terra? Ah, o fim dos meus inimigos. Sim, o fim dos seus inimigos, todo o mal será punido. Até a morte vai ser morta. Satanás e os seus serão presos e punidos para sempre. O teu coração com o qual você luta vai ser domado. Sim, o fim dos seus inimigos. Vida longa? Para que vida longa se você tem a oferta de vida sem fim? A vida eterna com Jesus Cristo. Discernimento para saber o certo e errado? Você tem. O Espírito Santo de Deus que habita em você e que com a sua palavra te instrui e coloca gente sábia ao seu redor para te ajudar a andar bem e que um dia vai tirar do seu coração qualquer inclinação ruim. Então eu te pergunto, o que um gênio poderia te oferecer que seja melhor do que o que Deus te oferece em Jesus Cristo? Nele você tem discernimento do certo e errado. Nele você tem o perdão dos pecados. Nele você tem todas as riquezas do mundo. Nele você tem o fim de todas as coisas más. Você tem um amor duradouro para sempre. E você tem vida eterna. Bem que ele falou que ele era maior do que Salomão. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo e a oferta do Evangelho. De fato, essa oferta é feita todos os dias e as pessoas ficam buscando gênios, sonhando com gênios de lâmpada. E o Evangelho sendo oferecido de graça todos os dias. Agradecemos, Senhor, porque pelo Teu Espírito nós atendemos a essa oferta e viemos a crer. Talvez haja aqui entre nós alguns que não conhecem ainda a Cristo, que ainda não se agarraram a essa maravilhosa oferta do Evangelho. E nós pedimos que o Senhor abra os seus corações para crerem. E a nós, Senhor, que já cremos, mas que somos dados a esquecer. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos que em Cristo temos tudo o que é de bom e desejável. E que nada nos falta. E dá-nos, Senhor, satisfação e contentamento nisso. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em Cristo oramos. Amém.